Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. O programa Gotas de Luz de hoje traz o palestrante Roosevelt Andolfato Tiago, que é da cidade de Barra Bonita, palestrante e escritor. E tem, dentre outras obras, o livro com o tema Se Não Houver Vento Reme. Nesta obra é estabelecida uma reflexão sobre as propriedades do espírito segundo Allan Kardec, inteligência, vontade e pensamento. E encontraremos nesta obra, e portanto no programa de hoje, que é baseado nela, orientações de como podemos utilizar estas ferramentas de transformação em nossa vida. Irmãos, de ideal espírita, que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, nos proporcione a sua paz. Hoje para nós é um prazer estarmos aqui. O amigo fez uma observação à obra de maneira muito especial, que poucos fizeram, porque realmente o tema é por si só empolgante. Se não houver vento, reme. E essa é a história que eu quero contar para vocês. Tudo teve início. Eu estava viajando para a capital, para São Paulo, e liguei antes e marquei com uma distribuidora, a serviço da editora. E aí, marcado o dia e hora, eu fui até lá, cheguei lá. 2 minutos depois, a atendente me disse: olha, o senhor não vai poder te atender hoje. Eu falei: minha senhora, eu viajei 400 quilômetros para falar com ele, mas ele não vai poder te atender hoje. O senhor não pode voltar semana que vem? Posso. E fui embora. 5 minutos já tinha resolvido tudo que eu tinha para fazer e o dia estava só começando. Eu falei: o que eu vou fazer o dia inteiro nessa cidade agora? Como é que eu vou tornar útil? E fiquei pensando. Comecei a andar por ela e na rua, no meio da rua, naquele calor outonal, havia um papelzinho amassado jogado no chão. Aí eu cheguei perto do papel, disfarçando para ninguém perceber que eu era do interior. Aí abaixei bem devagarzinho e peguei o papel por curiosidade. Quando eu desembrulhei, estava escrito: se não houver vento, reme. Aí eu guardei no bolso. Achei fantástica a expressão. E falei: um dia eu vou escrever sobre isso. Mas já faz isso há uns 5 anos, 4, 5 anos. E hoje a obra está pronta. E como um parecer diferencial dela, ela não vem tratar acerca daquilo que os espíritos podem fazer por nós. Ao inverso disso, é uma obra que vem tratar da nossa postura diante a ajuda espiritual. O que é que nós podemos fazer por nós? O que é que nós podemos fazer para que os espíritos nos ajudem naquilo que queremos alcançar? Porque a regra para a ajuda espiritual, ela é sempre muito clara. Observando o Evangelho, encontramos lá escrito: ajuda-te. Que depois disso, depois desta etapa, depois de finalizar desta situação, só aí o céu te ajudará. E muitas vezes nós ficamos equivocados. Vemos a casa espírita e aqui não deve ser diferente lá de onde eu venho. As pessoas chegam lá e dizem assim: olha, eu vim aqui no centro porque disseram para mim que o centro vai resolver os meus problemas. Aí eu pergunto: quem que te disse? Porque não faltou com a verdade. Porque a finalidade da casa espírita não é resolver o problema de ninguém. A finalidade da casa espírita é de capacitar o homem para que ele resolva os seus problemas, dando autonomia a ele. A finalidade da casa espírita é proporcionar uma verdade com relação à vida, que o homem consciente equacione as suas questões pessoais, e não de resolver os problemas dele. Então percebemos nós que hoje a maioria de nós, porque não conhecemos a doutrina espírita, buscamos na doutrina menos do que ela veio nos trazer. Esses dias em especial, uma coisa interessante aconteceu, que mostra como nós queremos sempre menos do que ela veio nos dar. Uma senhora chegou lá na nossa casa, nunca tinha ido à casa espírita, e ela foi lá
Porque também disseram a ela que o centro resolve os problemas. Ela chegou com uma camisa dobrada, arrumadinha, né? E falou assim: moço, eu vim aqui que eu fiquei sabendo que vocês benzem as pessoas. Pode benzer essa camisa? Aí eu pensei, ela não é espírita e não tem então obrigação de saber se isso funciona ou não. Não tem. Os que já são espíritas é que devem, mas ela está chegando agora. Falei, mas qual que é o problema, senhora? Ela disse, meu marido bebe. Meu marido bebe muito. Eu peguei a camisa dele então, trouxe para vocês, queria que vocês benzessem a camisa dele. Para me explicar para ela todo o processo, alguém que está chegando agora, não ia ser conveniente. Eu falei, só vai fazer o seguinte, vai, toma o passe. Ela foi tomar o passe, pôs a camisa no colo e saiu contente. Contente, radiante, com a camisa na mão. Falei, e aí, gostou? Adorei. Sentiu-se bem? Ai, sentiu uma paz, um calor que vinha assim de mim. Maravilhoso. Falei, então agora vai em paz. Aí eu falei, vou. E tô levando a camisa. E ai, se aquele desgraçado não vier, eu mato ele. Falei, bom, vai precisar tomar outro passe já. Esse já foi. Então percebemos que a maioria de nós busca na doutrina menos do que ela veio nos dar. Ela veio capacitar o homem. Ela veio tornar o homem feliz. Aí nós conhecemos a doutrina e 2000 anos após Jesus, vemos centros espíritas, igrejas evangélicas, igrejas católicas, todos lotados. E lá fora, uma sociedade nada fraterna. Aí perguntamos, o que é que estamos fazendo? É preciso não agregarmos em nosso patrimônio de valores pessoais, em nosso patrimônio moral, aquilo que aprendemos na casa espírita, pouco fruto ela terá para a construção de uma sociedade. Então ficamos desejando uma vida melhor, uma sociedade de paz, desde que isso não nos dê trabalho. Se der trabalho de transformação, a gente já não deseja tanto. Então, se não houver o vento propício das facilidades do mundo, é hora de remar, porque não podemos esperar que equacionem, que terminem os problemas da nossa vida, para depois começar a ser feliz, que a maioria faz isso, não é? Não vejo a hora que acabe o meu problema, para mim ter um pouco de paz. E a vida não é tola. Resolvendo um problema, ela coloca outro. Porque a finalidade da vida é desafiar o homem, para que desafiado ele desenvolva as potencialidades contidas na sua alma. A finalidade da vida é desafiar o homem para que ele vá então descobrindo tudo o que ele verdadeiramente pode. Olhamos para as nossas vidas e geralmente não podemos tanta coisa, já percebeu? As pessoas falam assim, por que você não para de beber, de fumar, de usar droga? Você não para de falar mal das pessoas, de gritar, de bater, de ser violento. Aí a gente fala, já tentei, mas não consigo. Aí se olha para o Evangelho e Jesus coloca assim lá, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Aí olhamos para a nossa vida e não conseguimos nada, nem sequer ser feliz, depois de já termos conhecido Jesus. Então, ora, alguma coisa está errada. Então ficamos buscando que os espíritos, os santos, os mártires, os líderes resolvam os nossos problemas e nos esquecemos que cabe a cada um de nós resolver os próprios problemas. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga os imortais da seguinte forma: o homem pode, na Terra, ser totalmente feliz? Eis que eles respondem, não. Os depressivos já ficam todos contentes, né? Tá vendo? É para sofrer mesmo, tá vendo? Tá lá. Só que depois vem vírgula. Porém, cabe a cada um ser o mais feliz que possa. Portanto, não cabe aos espíritos dar felicidade. Até porque Deus não dá o que pedimos. Ele dá a possibilidade de alcançarmos o que pedimos. É através das coisas do mundo que Deus nos atende. Nada vem de graça. Portanto, ou nos dedicamos a agregar valores morais em nós,
ou ficaremos sendo eterno pedinte de coisas cuja maioria delas já estão conosco. Pedimos a Deus que nos dê paz. Mas como é que se dá paz? Ela é construção da alma. A paz nasce no indivíduo, não dá para dar para ninguém. Às vezes dentro da mesma casa você vê, tá um com paz, outro sem. Marido, mulher, filho, esposa, todos eles ali. Mas é individual. Tem que nascer no indivíduo. Através de um trabalho de nós conosco mesmo. Então a maioria daquilo que pedimos não virá até nós como um presente dado, mas Deus sempre viabiliza condições para que venhamos a possuir aquilo que desejamos. Então pedimos inteligência e Ele nos dá dificuldade, porque é na solução da dificuldade que desenvolvemos a inteligência. Pedimos saúde e Ele nos proporciona a capacidade de pensar, de escolher o que comer, como viver, o que falar. Começamos a ver o nosso dia a dia e a humanidade toda é muito paradoxal. Já imaginou como é a nossa hora de almoço? Você senta na mesa, pega o seu prato, depois que ele está bem cheio, o companheiro, a companheira, que o horário de almoço é um horário especial. É o horário que a família se encontra. A hora que você começa a comer, o companheiro começa assim: aliás, já que você está aqui, deixa eu falar. O seu filho brigou na escola hoje. Por falar em escola, o boleto vence amanhã. E já que você vai pagar a força, já tem 2. A água vai cortar. Você precisa fazer alguma coisa. E você está comendo. E você vai comendo e aquilo vai vir um pacote dentro do estômago, que no final que você está cheio, não alimentado, e sai bravo lá da mesa. E à noite, quando chega no centro, tem a sensação que tem um obsessor no estômago, né? Mas não é nada disso. São as nossas escolhas. Então, quando pedimos a Deus alguma coisa, Ele nos dá possibilidades de adquirirmos essa coisa. Então, geralmente, eu visualizo a cena. Você olha para o alto e diz assim a Deus: Senhor, dá-me paz. Ele deve responder: já dei, faz alguma coisa. Porque compete a nós. Os Espíritos dizem que 2/3 de todo o nosso sofrimento atual não tem nenhuma relação com o passado delituoso. 2/3 de tudo que nós sofremos estão ligados às nossas escolhas do presente. É aqui, é agora. São as nossas escolhas equivocadas que nos impulsionam a sofrimentos. Observa a regra: ajuda-te, que o céu te ajudará. Portanto, enquanto houver algo que nós possamos fazer a nosso favor, os Espíritos aguardam. Eles ficam esperando, porque não podemos crer e esperar que o Mestre venha resolver os problemas que competem ao discípulo. Então os Espíritos estão aqui, determinados a nos auxiliar. Mas enquanto nós não fazemos algo a nosso benefício, em mudar as nossas más tendências, em transformar os nossos impulsos, eles ficam aguardando a hora de nos auxiliar. E nada fazem, porque a finalidade deles é a de auxiliar àqueles que estão na luta da edificação própria. A própria obra é muito clara: o Espiritismo não veio para os perfeitos, mas veio para aqueles que se esforçam em sê-lo. Sendo assim, ora, os Espíritos obedecem à mesma regra. Então muitas vezes ficam aguardando que nós façamos o que nós podemos a nosso benefício, para depois iniciar aquilo que compete a eles. A espiritualidade só atua onde o humano já está impossibilitado de atuar. Os Espíritos só realizam aquilo que o homem está impossibilitado de realizar. Então, enquanto houver algo que você possa fazer por você, nem os santos, nem os Espíritos, nem Jesus, e nem ninguém fará, porque não é a função deles. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Você ouve e se informa. Gotas de Luz.
Continuamos com Roosevelt Andolfato. Gotas de Luz, o título do programa de hoje, Se Não Houver Vento, Reme. Novamente, recorrendo ao Evangelho, encontramos uma expressão primorosa: vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É esse o compromisso de Jesus. Aliviar. Porque Ele sabe que a luta é nossa, que a proposta é nossa, que o trabalho de edificação é nosso. Nós temos que construir em nós aquilo que queremos ser, porque essa é a proposta da vida. É desta forma, desenvolvendo o homem, que nós vamos morrendo e nascendo infinitas vezes, e a vida transforma um homem medíocre num Bezerra de Menezes. É nascendo e morrendo infinitas vezes que a vida transforma uma mulher leviana numa Joana de Ângeles. Ou seja, o que fica é aquilo que está conosco. Poderíamos até perguntar: o que é que você tem? O que é seu de verdade? O que é que você possui? Começa a pensar. Alguém poderia pensar: eu tenho, por exemplo, o meu carro. Eu tenho o meu filho. Legal. Só que um dia ele casa, vai e vem te visitar de domingo se a comida for boa. Não, o que é seu de verdade? Ninguém pega, ninguém leva, ninguém rouba. Se desencarnar, você leva, quando nascer, você traz. O que é seu de verdade? Ora, o que está no patrimônio moral. São as propriedades do espírito. Inteligência, vontade e pensamento. O que mais você tem? Mais nada. O resto é tudo, somos sempre usufrutuários. Se você quer mudar a sua vida, quer mudar de verdade, você tem um problema, pensa nele. Para vencer esse problema, você dispõe de inteligência, vontade e pensamento. O resto é ilusão. Até para os espíritos ajudarem, eles ajudam de acordo com o que percebem a nossa disposição em vencer o problema. É essa visão clara que a doutrina espírita traz, racional, a todas as pessoas, apontando que somos herdeiros de nós próprios. E isso é bom. Olha que bom. A nossa felicidade só depende de nós. Quer dizer que podemos ser quando quisermos. Então esta visão é clássica, mas pensemos nessas propriedades ou ferramentas do espírito, ferramentas que ele pode utilizar para organizar a própria vida. A primeira delas, a inteligência. Você é inteligente? Na questão 21 da obra já citada, Allan Kardec orienta de que o espírito é o princípio inteligente do universo. Você naturalmente é inteligência. A inteligência existe em você. E a inteligência que existe em você é a mesma que existe em Einstein, nas grandes mentes, em estados variados de desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento cabe a cada um de nós. Nós podemos desenvolver ou não. A inteligência, então, um atributo natural do espírito, está nele. Mas, como não nos sentimos inteligentes, não a usamos. Como você não se julga inteligente, não sente a inteligência, não sabe que é naturalmente inteligente, nós passamos pela vida, às vezes, uma vida inteira sem usar da inteligência. Porque é diferente entre, na nossa mente, passar pensamentos e pensar. Pensar é uma ação inteligente do espírito. Passar pensamentos é um problema natural, uma questão natural. Mas pensar é uma ação. Então pensa na sua vida, pensa nos seus problemas, desenvolva a inteligência, sinta-se inteligente, desafie-se a encontrar soluções, porque assim como a cobra quando morde alguém, a solução para o veneno da cobra está na cobra, a solução para os seus problemas você acha que está onde? Além de você. Portanto, sinta-se inteligente. Nós não usamos a inteligência e ficamos impulsionados pelas necessidades. E quantas escolhas a gente faz errada? Fazemos escolhas erradas
do campo afetivo, profissional, comportamental. Falamos que amamos quando não estamos dispostos a pagar o preço que isso implica. Assumimos compromissos profissionais, compromissos na casa espírita sem a responsabilidade que isso pede. É porque não usamos da inteligência, fomos pelos impulsos. Quantas vezes as nossas escolhas erradas nos colocam em situações que não tem nada a ver, nem com prova, não é expiação, não é nada. É falta de ter usado a inteligência na hora de escolher. Use a inteligência. Procure abraçar causas e pessoas e coisas que vão ao encontro das suas expectativas. Senão vai ser tudo falso e mentiroso e você marca um encontro com as dores no futuro. Inteligência é uma propriedade natural. A inteligência está em você. Vocês já viram criança quando nasce? Eu lhes pergunto, o nenezinho anda? Não anda. Pois é, mas a propriedade de andar já está nele, aguardando que seja desenvolvido. Órgãos, condição motora, ele ainda não anda, mas a propriedade de andar encontra-se inserido nele. Ora, a inteligência está em você, sinta-se inteligente. Pense na sua vida, é fundamental. É a primeira ferramenta do Espírito. A primeira propriedade que verdadeiramente é seu. Ninguém te tira. Se você desencarnar, você leve. Quando nascer, você traz. Prova disso, os grandes gênios. Mozart, que compunha aos 3 anos de idade. É milagre? Não. É uma inteligência desenvolvida, que é dele. Helen Keller, cega, surda, muda, escrevia livros. E tantos outros conhecidos e anônimos que deixam clara que a inteligência adquirida o homem nunca mais perde, faz parte dele. Como segundo atributo, nós temos a vontade. A vontade é o segundo atributo do Espírito, ou uma ferramenta que existe em você, aguardando para ser desenvolvida, aguardando para que coloquemos em benefício as nossas aquisições pessoais. Porque a vontade, vulgarmente chamamos de força de vontade, já ouviram falar? Alguém pergunta, fulano de tal tem força de vontade, já ouviu? Pois é. É porque intimamente reconhecemos que a vontade é uma força e que não usamos. Na questão 909, novamente do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta às fraternidades espirituais da seguinte forma: o homem poderia vencer todas as suas más tendências somente pelos seus esforços? Más tendências. O que são as nossas más tendências? Maledicência, prepotência, violência, avareza, e vamos ali para... O homem poderia, somente pelos seus esforços, vencer todas as suas más tendências? Resposta dos Espíritos: sim. E muitas vezes com fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Fantástico. Mas de imediato eu discordei. Quando eu vi essa expressão pela primeira vez, eu discordei, porque fiquei pensando, quem que não tem vontade de ser melhor? Quem que não tem vontade de ser uma pessoa desenvolvida? Quem não tem vontade de ser uma pessoa reconhecida pelos valores morais? Quem não tem vontade de ser uma pessoa inteligente? Todo mundo! Como é que eles dizem que falta vontade? Aí fiquei pensando de algum tempo. E eu me recordei de uma coisa interessante que me fez dar razão novamente aos Espíritos e a Kardec. Passou na televisão, há um tempo atrás, há uns anos atrás, um programa chamado No Limite. Muito bem. Aí, para ganhar R$1 milhão, eles levaram lá olhos de cabra. Tinha que comer o olho de cabra cru. Mas para ganhar R$1 milhão, a gente come. Qual o problema? É até gostoso para ganhar R$1 milhão, né? Porque os Espíritos me disseram que hoje quem comer olho de cabra vai se tornar uma pessoa melhor. Quem quer?
a gente morre ruim. Mas se fosse para ganhar 1 milhão, não. Aí a cabra que não corre, a gente come a cabra inteira se ela não correr, né? Eu trouxe tripa de bode aí, e os espíritos disseram que quem comer a tripa de bode vai se tornar mais fraterno. Quem quer? Pois é. Mas se fosse para ganhar 1 milhão, a gente nem discutia. Kardec tem razão. O que nos falta é vontade. É quando o Espírito disse, eu vou mudar. Pronto. Porque a ajuda de verdade só existe uma, a autoajuda. É quando eu falo para mim, chega, cansei de ser esse pequeno vazio substantivo. Cansei de ser um a mais que reclama da sociedade, do governo, da casa espírita, de Deus, da vida. Cansei, não quero mais. O que nos falta é vontade de ser diferente, vontade de ser melhor, vontade de agregar valores, vontade de ser aquilo que sabemos que é melhor ser. Então desenvolvemos a inteligência, e a inteligência aponta para a vontade, o que é melhor ser. Vocês já viram alguma mãe pegar o seu filho assim com 5, 6 anos de idade, bem pequenininho, bater na cabeça dele e dizer, meu filho, quando crescer, eu quero que você seja que nem Chico Xavier. Já viram? A gente acha Chico lindo, mas fala pro filho, quando crescer você vai ser doutor, meu filho. Vocês já viram alguma mãe falar pra filha assim, ai filha, você é tão linda, quando você crescer, tomara que você seja igual Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, cuidar de doente a vida inteira. A gente acha lindo, mas para nossa filha, a gente fala, tomara que você vai crescer, você vai ser Miss, minha filha. É, você vai ser Miss. A vontade que nos falta. Corremos atrás de coisas que não fazem o menor sentido. Queremos coisas que não vão nos fazer felizes. A gente se comporta na vida igual cachorro. Quando o carro passa, ele sai correndo atrás da roda. O carro passa, o cachorro sai correndo. Quando o carro para, ele passa. E agora? O que eu faço? É a mesma coisa. A vontade é uma força. É a vontade que pode fazer com que você olhe para a sua vida e diga, o que eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero me tornar? Que mazelas eu quero abandonar? Que virtude quero adquirir? Se não houver um plano traçado para você, ora, companheiros, a doutrina espírita será de pouca serventia para nós. A gente vai vir no centro, achar lindo a mensagem do Evangelho, recomendar para todo mundo, e se não aplicar, seremos absolutamente iguais. Que bom seria se nós vivêssemos a doutrina espírita, se ela fosse o norte para a nossa vontade, de maneira que lá fora, sem a gente contar para ninguém, alguém chegasse e dissesse assim, viu, você, por acaso você é espírita? Olha, eu sou, como é que você sabe? Pela conduta. Mas nós temos uma visão tão fraca e pálida disso, que eu fico me lembrando das palestras que eu faço por aí, e no final as pessoas vêm falar comigo e falar assim, Roosevelt, que palestra linda. Ah, você gostou? Ah, linda, adorei sua palestra. Pena que a minha mãe não veio, era para ela. Aí sai, vem o próximo. Roosevelt, que palestra boa que você fez. Ah, você gostou? Ah, achei a palestra linda. Pena que o meu cunhado não veio, era para ele. Aí vem o próximo. E assim vai. No final eu fico pensando, nem sei porque que eu vim. Porque todo mundo que era para escutar não veio. Então da outra vez eu nem venho. É a vontade que nos falta. Quer aproveitar da casa espírita? É simples. Imagina que sempre nela só existe uma cadeira, a sua. Só a sua. E tudo que é dito é para você. No final de toda a palestra, deveríamos perguntar à própria consciência, com essa nova informação que eu tive, em que eu vou mudar? Porque senão não vale a pena. Não vale a pena vir à casa espírita se for para agir igual aos que não são espíritas. Nós acreditamos num mundo melhor. Mas a gente sai na rua, o primeiro que você encontra, você pergunta, e aí, como é que vai? O que o cara responde? Xiii, rapaz, que tá feio, hein, cara? A oportunidade de você dizer, não acredito, não confio, não acho isso não. Eu acho que a vida vai muito bem, obrigado.
Eu acho que nós temos problemas porque faz parte da vida. Mas a nossa sociedade está cada vez melhor. Tem gente equivocada, é verdade, mas também nunca tivemos tanto centro espírita, igreja católica, culto evangélico, nunca tivemos tanta gente procurando Jesus. É verdade que nós temos problemas, mas nunca tivemos tantas ONGs de pessoas abraçando causas sociais que nem são problema delas, supostamente. Nunca tivemos uma grande quantidade de livros circulando, e logo nós, que somos, como espíritas, portadores da literatura mais bela do planeta. Ora, é a sua hora de mostrar que é espírita. Mas se tivermos uma vontade fraca, nós ficamos iguais à maioria. Então só vale a pena ser espírita se for para ter uma conduta diferente daqueles que não são espírita. E é aí que a vontade faz diferença. A vontade como elemento gerenciador do espírito. A vontade como elemento que vai nos impulsionar às nossas aquisições. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele com seu exemplo. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Continuamos com Roosevelt Andolfato. Gotas de Luz, o título do programa de hoje. Se não houver vento, reme. E a última ferramenta do espírito, o pensamento. Inteligência, vontade, pensamento. O pensamento é uma ferramenta fantástica. Dr. Pietro Baldo, em sua obra A Grande Síntese, ela diz que toda a criatura humana é uma usina geradora de bem e de mal. O tempo todo. O tempo todo estamos vinculados no bem ou do mal. Os nossos pensamentos são a antena do espírito. É através do pensamento que nos ligamos a coisas, a situações. O que é um desequilibrado? Senão um indivíduo cujos pensamentos estão sintonizados em ondas de desequilíbrio com outros desequilibrados. O que é então o céu? Que segundo Jesus, que parou para orar e chegou no céu. Buda parou para orar, chegou ao nirvana. E assim sucessivamente. É o pensamento do homem, é o pensamento do espírito que o liga a uma condição. Quando olhamos para Jesus, será muito claro. O reino dos céus está dentro. O do inferno também. E quem cria essas diretrizes é o pensamento. Nós nos sintonizamos com o bem ou com o mal. Nos sintonizamos com aquilo que queremos. E dentro desta proposta, muitas vezes nos perdemos. Porque você pode até ter uma inteligência desenvolvida, você pode ter uma vontade firme, mas se tiver um pensamento desestabilizado, o pensamento seria o solo onde as sementes da vontade e inteligência germinam. Vocês não conhecem gente assim? Quem que não tem um parente assim? Que é inteligente, esforçado, tão bonzinho e nunca dá certo. Quem que não conhece alguém? Eu sei, fulano de tal, coitão bonzinho, né? Dá tudo errado para ele, deve ser os obsessores. Não é, gente. Nós precisamos entender que nós não precisamos de obsessor para aprender a ser triste e infeliz. A gente sabe sozinho. Aliás, tem gente que tem um pensamento tão pessimista, que os obsessores não estão aguentando ficar perto, eles estão indo embora. Porque não precisamos deles. A sintonia de pensamento é que determina a saúde mental do homem. Para pensar, se você escrever o nome de Chico Xavier e costurar na boca do sapo, faz bem até para o sapo. Porque é uma outra sintonia de vida, é uma outra proposta de vida. Agora, para nós, qualquer coisa nos faz mal. A gente acorda bem, dá 10 minutos, tá mal. Se acorda bem, sai na rua, alguém olha feio, já ficamos mal. Você sai na rua, cumprimenta, o outro não responde, a gente fica mal. É muita instabilidade. E quando temos alguma coisa, nem felicidade é alegria. Não é felicidade. Porque felicidade é da alma, é do indivíduo e ninguém tira. A alegria das coisas
Quantas vezes, com todas as bênçãos que possuímos, você acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje acordei com o pé esquerdo. Nem vê que está com os dois. É porque nós ficamos tão sintonizados no mal que não conseguimos perceber o bem. Já percebeu isso? Acordamos assim, nossa, hoje eu estou com o diabo no corpo. E ficamos querendo botar a culpa nos espíritos. Somos herdeiros de nós próprios. Quando estamos bem, a gênese somos nós. Quando estamos mal, a gênese somos nós. Não é não, tem as pessoas são veículos. Porque quando você está mal, só atrai gente ruim. E quando você está bem, as pessoas ruins são tocadas e tornam-se melhores. Então sempre o elemento que vai diferenciar é o que está em nós. Os espíritos estão esperando a hora de nos auxiliar. Os espíritos aguardam a hora de nos favorecer. E aguardam o nosso empenho pessoal. Aguardam aquilo que podemos fazer por nós. A divindade só atua onde o humano está impossibilitado de atuar. Os espíritos só fazem onde o homem já não pode mais fazer. Então olha para a sua vida, para os seus problemas e pense. Será que eu já fiz tudo que eu podia por mim? Será que eu já fiz tudo que eu podia por minha causa? Porque se não fez, os espíritos também não. Nós nos sentimos sintonizados pelas nossas disposições mentais ao mal. Percebeu que é uma escolha? Nós no fundo gostamos do mal? Pensa só. Você chega na sua casa, depois de vir no centro e tomar passe, liga a televisão, aí vai passar sexta-feira 13. Aí você senta com os seus filhos na sala e começa a passar o filme. Aí você senta e começa assim, que absurdo, onde já se viu passar um filme desse, né? Não devia deixar passar, né? As crianças essa hora estão acordadas da comercial, você não sai do lugar. Daqui a pouco começa de novo o filme, corta braço, corta perna, é sangue para todo lado, e você fica assim, nossa, que absurdo de passar um filme desse. Devia ser proibido passar um filme desse. Não devia deixar passar essas coisas. As crianças ficam vendo, faz mal até para dar comercial, você não sai do lugar e espera. Daqui a pouco acaba o filme, você assistiu tudo. E vamos dormir com o coração batendo, né? Cai um garfo na cozinha, a gente já, opa, né? Já acha que é culpa do coitado do obsessor que nem de filme gosta. Espíritas, somos herdeiros de nós próprios. A parte que cabe aos espíritos eles fazem, mas e a nossa? Vamos entender a mente humana como um radinho. Vocês conhecem radinho de pilha? Radinho comum. Atrás do seu radinho tem um botão. Eu sei porque eu sou médium. Atrás do seu radinho tem um botão assim, AM, FM. Quando você põe no AM, o que você escuta? AM, não adianta brigar com o rádio. É AM. Você muda as faixas, é outra AM. É outra, você vai trocando, mas é tudo AM. Até que então, numa determinada hora, você vira o seu radinho e põe FM. O que você escuta? Não adianta reclamar, é FM, pronto, você pode mudar de estação, mas é só FM. A mente humana é assim. Quando você é sintonizada com o mal, tudo fica mal. A família dos outros é melhor que a sua, o carro dos outros é melhor que o seu, a saúde dos outros é melhor que a sua namorada é mais feia que a do outro, e assim sucessivamente. A gente olha para o lado e fala assim, nossa, que vida que eu tenho. Olha o meu vizinho. A namorada dele é mais bonita, a casa dele é mais bonita, ele trabalha menos, o carro dele é melhor, ele tem mais dinheiro, tudo é bom para ele. Na questão 988, Allan Kardec perguntou a mesma coisa. Parece que algumas pessoas têm uma vida mais fácil, sem provas, sem expiações, a que se deve? E os espíritos responderam, conhece-as bem? Ou só sabe da vida delas a superficialidade? E quando a gente não tem um vizinho assim, que tem mais coisa, a gente inventa, né? A gente fala que deve ter um vizinho assim, a gente fala que é o nosso, que tem mais coisa. Mas, quando você está sintonizado no bem, está tudo bem. Você às vezes está até com problema, mas está bem. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você esperar acabar o problema para começar a ser feliz, o problema é um atrás do outro, acostume-se com isso, e não é uma visão pessimista.
É só a vida convidando o homem a desenvolver as próprias potencialidades. Sua inteligência aumenta, ela põe um problema maior. Sua inteligência aumenta, ela põe um maior. Sua vontade aumenta, ela põe um objetivo mais distante. Isso é para sempre. É assim que os nobres se tornaram nobres. É assim que os bons se tornaram bons. E é esse mesmo caminho que nós vamos trilhar, inequivocamente, sempre dependendo de cada um de nós. Mas se começamos a pensar na vida quando estamos mal, só vemos coisas ruins. Mas quem que para pensar na vida quando estamos felizes? Ninguém, né? Quando a gente está feliz, a gente quer fazer o quê? Festa, comemorar. Ninguém se estou tão feliz ou parar para pensar na vida, não. Quando que você para pensar na sua vida? Quando dá errado. Aí você já começa assim, pobre de mim, coitadinho de mim. E começa a desfilar sem perceber tudo que você tem. Vocês já viram alguma fila, alguém fala assim, e aí, como vai, tudo bem? Tudo bem nada, cara, tá difícil. E se naquele dia lá no seu trabalho, na sua casa, você bateu a perna num canto da mesa e ficou roxo, a gente adora mostrar roxo. Olha o que eu fiz, quer ver? Vai mostrar o roxo pros outros. Você já viu alguém falar assim, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, eu ouço, eu vejo, eu ando, eu penso com clareza. Já viram? Pois é. Só damos valor para aquilo que dá errado. Aí achamos que estamos sofrendo pelo que fizemos no passado. Não, meus irmãos, é pelo presente. Vocês sabem o que aconteceu 11 de setembro? Alguém lembra? Pois é. 11/9, todo mundo lembra. 9/11, alguém lembra? 11 de setembro, 11/9, um ataque terrorista às Torres Gêmeas, uma vergonha, né? Mas 9/11, que ninguém lembra, caiu o muro de Berlim. Sem uma gota de sangue, sem uma guerra, sem um tiro, um movimento pacífico resultante de duas nações irmãs que amadureceram em consciência. Que maravilha! Mas disso nós esquecemos. Imagine da sua vida, da minha vida, quanta coisa boa tem que a gente não lembra. Mas, se tiver que contar as desgraças, a conversa vai ser longa, que a gente não esquece de uma. Portanto, companheiros, vamos dilatar a nossa compreensão. Vamos observar a nossa vida e pegar para nós a responsabilidade de transformá-la. Se você está vindo na casa espírita e a sua vida não muda, não atribua aos espíritos, pense, o quê? Na minha conduta me mantém nesse ciclo de tristeza? Quais dos meus comportamentos estão me mantendo nesta mesma situação que eu não gosto? O que na minha conduta está me deixando com essa vida que eu já não quero mais? Porque a parte que cabe a eles, eles sempre fazem. Mas ser feliz é somente para os corajosos. Não é para todo mundo, não. Ser feliz somente para aqueles que têm coragem de ser feliz. Coragem de ser diferente. Coragem de se reconhecer inteligente e pensar em tudo aquilo que faz. Coragem de usar a vontade para buscar aquilo que vai fazer diferença na vida. Coragem para abandonar os pensamentos ruins tão logo verifiquem-se portadores. É só aqueles que levam a vida com seriedade, fazem com que aquilo que colhemos na casa espírita seja introduzido na nossa conduta. De que vale ser espírita se lá fora não somos nem gentil com as pessoas, nem cumprimentamos estranhos, não fazemos nada? Queremos ter uma humanidade de paz e não conseguimos ficar em paz com a meia dúzia dentro de casa? Não se iludam, senhores. Ou abracemos para nós a proposta da transformação do mundo, ou seremos eternos pedintes da providência divina. E baseado por tudo aquilo que recebemos, sem nem sequer pedir, nós oramos: Senhor, escutai essas almas queridas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldia lembram muralhas sobre a noite fria, furtando do coração a luz do amor.
Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me o entendimento de que isso me aprimora, que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim. Assim, como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama, Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores, o roseiral podado dá mais flores. Pois então, espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa, que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Graças a Deus pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Firme-se na esperança. Se as coisas estão difíceis e os problemas teimam em fazer você infeliz, ponha ordem em tudo. Chegou a hora da esperança. Só a esperança, por arregimentar em você forças, poderes, energias e afastar as ideias inúteis, põe segurança e paz no seu coração. Logo ao despontar da esperança, afugentam-se os temores, tal como a escuridão some ao aparecer do sol. Congregue as suas forças positivas, confie no poder de Deus e faça surgir a esperança. Ter esperança é ter solução. Um fio de esperança é um fio de solução. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.